Oi, pessoal, nós somos alunos da especialização em redes e computação distribuída, da disciplina de cluster e balanceamento, ministrada pelo professor Valtemir Nascimento. Para quem não sabe, o cluster, em poucas palavras, é o nome dado a um sistema que relaciona dois ou mais computadores, para que estes trabalhem de maneira conjunta, no intuito de processar uma tarefa. Essas máquinas, elas dividem entre si as atividades de processamento e executam esse trabalho de maneira simultânea. Cada computador que faz parte do cluster recebe o nome de nó. Embora mais ou menos não tenha um limite máximo de nós que compõem um cluster, ele sempre deve ser transparente, ou seja, ele deve ser visto pelo usuário ou pelo sistema que está utilizando ele como se fosse o único computador. Diante disso, o nosso professor nos passou um trabalho que seria implementar um cluster computacional baseado em memória distribuída. Ele deixou para a gente um documento que tem as seguintes especificações. O processo para interligar computadores para resolver um problema único não é uma tarefa fácil, pois a configuração do ambiente pode ser complexa. Uma alternativa para isso é usar um ambiente já pronto com as configurações já feitas. Por exemplo, um cluster baseado na distribuição Linux, Knopix, para configurar um ambiente através do OpenMosix. O OpenMosix ele vai permitir a configuração de todas as máquinas do ambiente distribuído de maneira automática. Basta a gente entrar no site, baixar a live de CD dessa distribuição e seguir conforme o tutorial que lá informa. Então, pessoal, devido à indisponibilidade de podermos conseguirmos fazer esses testes fisicamente, que seria a maneira ideal, nós utilizaremos as aplicações no formato de máquinas virtuais. Então, e para isso, nós utilizaremos a ferramenta VirtualBox, que está na sua versão 6, e a partir dela nós faremos o download no site virtualbox.org, clicando no link do VirtualBox 6.0. Para implementar os clusters, nós utilizaremos a distribuição Cluster Knops, que foi uma distribuição criada com a plataforma, implementações na plataforma MPI de criação de clusters distribuídos. Aqui nós temos a página, é uma distribuição que já foi descontinuada, mas que ainda é utilizada para fins acadêmicos. Aqui na página do ArchiveOS nós temos o link do Cluster Knops. Então nós seguimos até o download e utilizaremos essa ISO para realizar as nossas implementações. Além disso, nós também, após feito os clusters com os masters e seus membros, nós também utilizaremos um script da página OpenMosix, que também tem um script de estresse do cluster. Nós, acessando através do OpenMosix View OM-Test, nós iremos fazer o download desse script OpenMosix, que pode ser baixado em TarGZ e compilado no sistema operacional, ou pode ser baixado no pacote formato RPM para instalação no sistema operacional. Então, depois que a gente conseguir baixar todos os pacotes, a gente vai fazer a introdução criando um servidor que vai servir para conectar todos os clusters, todos os nós e poder distribuir os processos. A gente vai fazer uso aqui do VirtualBox e criar uma máquina virtual com a ISO que nós fizemos o download. Primeiro a gente vai criar em novo e vamos criar uma máquina chamada de master. É uma versão Linux, a gente vai colocar na versão 2.4 32 bits. Vamos colocar uma memória de 512, apenas para diferenciar das outras máquinas Slave, que vai ter menos memória. A gente cria um disco rígido virtual, um VirtualBox de imagem. Até aqui é só da Next e criar a máquina.
Aqui eu já tinha um grupo, né? Porque eu já tinha feito uns testes. Então, feita a máquina master, a gente vai ter que fazer algumas configurações para rodar conforme a gente precisa. A gente vai aqui em sistema, a gente pode desabilitar a opção de sketch, né? Deixar desabilitado, a gente vai fazer uso só do disco óptico e o disco rígido. Aqui em aceleração, na minha máquina, ele tem um problema de configuração, porque é habilitar o VT-X. Como a minha máquina é AMD, ela precisa ser desabilitada para poder funcionar conforme a gente espera. Aqui a gente pode definir a ISO para poder rodar como live. Aqui é o cluster que nós fizemos o download. A gente pode deixar já configurado aqui, mas também se esquecer na hora de for abrir a máquina, ele vai solicitar. Como é uma máquina de cluster, a gente vai precisar de áudio, então podemos desabilitar também a opção de áudio. E na parte de rede, a gente tem que configurar ela com modo promíscuo para aceitar todas as comunicações. Algumas máquinas só precisam de rede interna, porque vai fazer contato apenas com outras máquinas virtuais. No meu caso, eu vou deixar em modo bridge, porque eu preciso fazer o download do teste lá no servidor e aí fazer a instalação. Então, para mim conseguir internet lá, eu deixo em modo bridge. Na opção avançados, a gente deixa o modo promíscuo, permitindo tudo. Para quê? Para que ela possa se comunicar com outras máquinas sem que seja isolado, né? Feito isso, a gente já tem uma configuração da master completa. Acho que não precisa mais mexer em nada. E basta a gente iniciar a máquina. Ele vai iniciar a máquina, vai fazer, ó, aqui já estamos no boot do CD. No caso, você vai digitar aqui no Pix. Algumas máquinas não precisa, basta dar Enter e ele vai fazer o boot normal. No meu caso precisa porque eu não tenho os módulos de Scase, então eu tenho que fazer o no Scase para ele poder botar normalmente. Aqui está iniciando, a gente já vai subir a máquina master. Até aqui é só processo automático, não temos que fazer nada, só aguardar. E aqui já estamos carregando os módulos e os softwares que são compilados juntos. Praticamente a gente já tem um sistema operacional funcionando, né? Então o que devemos fazer agora? Basta a gente configurar nossa placa de rede. Podemos fazer isso aqui no nosso pinguim aqui no canto. A gente vai em Networks Internet e vamos configurar o cartão de rede, né, que é a nossa placa de rede. Aqui ele vai pedir para usar um broadcast. Você pode usar um broadcast, você pode configurar automaticamente. No caso, eu gosto de usar broadcast porque eu não tenho que me preocupar com as máquinas que eu vou usar, né? Mas se você quer realmente saber os IPs das máquinas que vão ser criadas, o IP do seu servidor, você pode clicar em não e fazer o passo a passo. Aqui em cima ele já está configurando, terminou. Vamos agora fazer o que? Configurar o nosso OpenMusic, né? Vamos em Service e vamos startar o OpenMusic Terminal Server. Feito isso, é só ir seguindo os passo a passo do tutorial. Clique em Next, ok. Aqui a gente não precisa alterar. Vamos seguir. Aqui ele vai mostrar os IP das próximas máquinas que ele vai receber. Não precisa alterar também para o nosso ambiente. Só dar ok. Ok de novo. Aqui é para caso você tenha alguma placa de rede diferente que precise dar suporte, mas no nosso caso não precisa. Só dar ok e ok de novo. Aqui é para a gente configurar a bolinha do mouse. E por último vamos startar o sistema.
Agora que a gente já startou, a gente pode abrir o nosso terminal. E vamos fazer um restart para a gente não ter que reiniciar a máquina. Para isso a gente tem que entrar em modo root. A gente digita sudo. Quando some o cifrão que vem para a tralha, né, joguinho da velha, a gente já está em modo root. Então a gente pode fazer as configurações que precisa. Para a gente restartar, a gente tem que startar primeiro, restartar o nosso SSH, que vai fazer as conexões com as máquinas. Para isso a gente vem aqui em etc. int.d SSH restart. Tá restartando. Ok, agora a gente vai restartar o Open Music e dar um restart. Já restartou, a gente tem que restartar também o Collector, que é o Open Music Collector. Basta digitar CO e dar um tab que ele completa pra gente. Feito isso, ele já startou a máquina, já startou o Collector, então a gente tem o sistema rodando. Pra gente verificar certinho se está rodando, ele já vai fazer aqui, ó, sincronização do arquivo, que é um arquivo temporário que ele vai criar. E a gente vem e abre o nosso visualizador, que tá aqui no cantinho. Então praticamente agora a gente já tem um servidor, um master, que vai ficar observando as novas máquinas que vão se conectar e ele vai fazer a distribuição das memórias. Para isso a gente precisaria criar agora os servidores. O servidor que a gente já fez, a gente vai fazer as máquinas escravas, né, que é aquelas que vão fornecer equipamento para rodar os processos. Essa daqui, no caso, ela vai gerenciar todas as outras máquinas. Para isso a gente cria aqui o nosso máquina escrava. No nosso VirtualBox a gente pode vir e subir uma outra máquina. Vamos chamar de slave. É o mesmo processo, não tem segredo. A única diferença é que a gente não vai precisar configurar como a gente fez. Vamos deixar 128, que é para diferenciar da master. Então a gente vem, cria aqui a mesma coisa. E temos que fazer a configuração novamente, né? Principalmente no campo da rede. Deixa aqui o promisso, sistema de aceleração, no caso na minha máquina precisa, as outras às vezes não precisam. Então aqui nós definimos o nosso CD, nossa ISO, né, novamente. E startamos. Mesmo esquema aqui no começo. Ele vai subir uma versão normal do jeito que a gente configurou a primeira, né? Não tem segredo aqui. Veja que já apareceu a sincronização dos arquivos ali no log do boot. E a nossa máquina master, ela já reconheceu a nossa máquina escrava. Percebe que temos duas máquinas agora com 2 CPUs, porém é um em cada máquina. E a nossa máquina escrava que está com 128 de memória. E a nossa máquina master está com 511, no caso 512, né? Então a gente já está com o nosso ambiente cluster configurado e funcionando.
Então toda máquina escrava que eu subir, ele vai ser reconhecido e vai ser distribuído aqui como uma máquina só. E como que a gente faz isso? Como que a gente descobre que está funcionando? Para isso, nosso amigo vai fazer o teste de estresse, que a gente mostrou o link para download. Ele vai fazer o teste de estresse na máquina dele, que tem um ambiente semelhante, porém com mais máquinas. E a gente vai ver como que realmente isso funciona. Bom, vou estar compartilhando minha tela aqui, né? Está aparecendo a tela aí para vocês? Tá aparecendo. Tá. Tudo preto, mas... Aí, eu voltei. Beleza. Então, no caso aqui, eu já deixei o ambiente pronto, né? Só para demonstrando o teste de estresse, né? Vou estar mostrando como está a configuração do VirtualBox, né? Estou usando aqui uma máquina virtual como servidor, né? Que eu coloquei o nome do Kinopix. E coloquei duas máquinas aqui, né? De cluster também, né? O que seria o PC1 e o PC2, né? Bom, aqui no PC1, aqui essa máquina definiu o final de P2, que só para identificar, né? Que é referente ao PC1. E aqui nessa máquina eu defini o final de IP3 aqui, né, para identificar que é o PC2. E aqui para o servidor, né, é o primeiro IP. Caso eu vou estar vindo aqui, né, vou estar fazendo o teste aqui do home test, né, fazer todas essas, quando você está trabalhando em conjunto, né, com os nós e tudo mais. Vou estar abrindo aqui o OpenMosix Test, né, aí automaticamente aqui o coletor já me mostra, né, o meu primeiro IP aqui, que é da minha máquina, e o final 2, né, e o 3 que são os escravos, no caso aqui. Bom, vou estar clicando aqui, né, que mostra uma tela já com os processos aqui, e eles estão parados, né, no caso. Para mim estar fazendo os nós, né, que mostra para mim cada pontinho é um processo em si. Eu vou estar executando aqui, né, um script aqui do HomeTest, né? No caso, ele já foi instalado, o HomeTest eu coloquei numa pasta aqui do servidor, ou a pasta var, né? Dentro dela eu coloquei aqui na pasta local, porque é o arquivo do HomeTest, compactado. Né? Em si, vou estar abrindo o shell aqui do servidor e vou estar inserindo aqui as instruções. E só um rascunho rápido aqui para facilitar, no caso. Aqui no caso, né, eu entrei aqui na pasta aqui do local HomeTest. Aí vou estar utilizando aqui um comando para deixar fácil aqui, para estar compilando. Bom, aqui ele me pergunta, né, se eu quero fazer a compilação, dou um OK. Pode reparar, né, que ele já começa a fazer toda uma compilação, processamento. Esse comando para dar o start, o Mosix. Aqui é só terminar de compilar. Terminando aqui já a compilação. Um pouquinho pesado, né? Vamos terminando.
Primeira compilação. Primeira compilação, né? E agora eu vou dar só o comando aqui para ele startar. Aí podem notar aqui que automaticamente, né, os nós vão começar. Aqui ele me colocou o feed, né, com o start aqui. E aqui vai começar o balanceamento aqui, né, os nós aqui, as máquinas e cluster aqui, trabalhando em conjunto. Isso, né? Nossa. Pode reparar que aqui ele já me mostra uma estatística do trabalho, né? Aqui são todas elas juntas, né? Está com uma eficiência aqui de balanço para 99%. Aqui no primeiro IP do servidor, né? As linhas escravas. No caso aqui, o que eu reparei, você vê que eles conseguem fazer um balanceamento quase igual, né? Do trabalho, ó, entre os dois, né? Entre as máquinas. Aqui tem umas outras ferramentas que eu posso estar mostrando um pouco mais de estatística, né, do trabalho. No caso lá, ó, ele vai analisando também, né, outra interface, né, do desempenho, de como funciona. E está aqui nosso cluster, né, trabalhando, né, sendo um processador por um estresse, né? Estou estressado aqui, o cluster. Eu acredito que é isso, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o trabalho? Só para contribuir aí, uma curiosidade, é que se você perceber, ele está dividindo os processos, mas isso não é uma coisa estática, né? Por exemplo, você pode subir uma máquina agora, que ele vai reconhecer, vai adicionar ela aí, e vai continuar distribuindo para a máquina nova, né? É uma coisa assim que você pode sofrer um gargalo e já adicionar uma máquina para aliviar o estresse. Sim, né? Ou seja, né, todo monitoramento aqui em tempo real, né? Isso, você pode subir uma máquina na VM agora que ele vai adicionar e já vai dividir com ela também. Muito interessante. Bom, eu acredito que tudo que foi mostrado aqui, né, deve preencher todos os requisitos, né, que eu pedi para o professor, né, do trabalho. Se mais alguém quiser comentar algo, falar uma observação. Não, então eu acredito que é isso aí, né, galera? Apesar que não foi possível a gente implementar em máquinas físicas, né, devido aí, conforme o colega falou no início, devido a distância, tem compatibilidade de horário do pessoal do grupo, mas acredito que nas máquinas virtuais foi possível demonstrar bem o aprendizado aí, dessa implementação. Eu gostaria de falar alguma coisa ali sobre a configuração, que nem eu falei para a Sheila naquele momento, a dificuldade do MAC address. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, eu deixei essa aqui sem rodar para mostrar para você, para mostrar aqui. É uma dificuldade que eu tive, que também eu não conseguia fazer rodar a máquina escravo, porque eu não sabia desse sistema aqui na configuração, aqui em rede. Então, até que eu descobri, aí consegui rodar. Esse endereço MAC aqui, ó, como estava falando para a Sheila, ele, se você vai criando outras máquinas, vai criando tudo com o mesmo endereço. Então, para fazer com um endereço diferente, a gente tem que ir alterando aqui, ó. Vai alterando, cada um que cria, você vai alterando, aí não vai ter problema. Senão, ele fica com o mesmo que você criou anteriormente, aí ela não vai rodar. Aí clicou OK, beleza. Uhum. Na verdade, em caso do 4K, você for clonar a máquina, né? Isso, na hora que você for clonar. Se você for criar ela do zero, ela vai funcionar normalmente. Então. Essa observação que o Marcos fez foi durante algumas das nossas discussões sobre a experiência de cada um fazendo
esse teste que o professor pediu, né? Então, conforme cada um tinha uma dúvida na hora de fazer a sua máquina virtual rodar o processo, ia perguntando. E eu, no caso, estava travada nessa parte. Daí o Marcos, como ele já tinha passado por isso, ele me explicou e eu consegui ver isso, o que estava faltando. Por isso que é importante você verificar ali o endereço do NEC, senão ele não vai funcionar, mesmo você criando do zero, não vai. E é interessante, né? Porque conforme as outras máquinas vão sendo reconhecidas, você pode fazer esse balanceamento, né? Até para poder distribuir tudo, né? Para poder fazer. Isso aí. É isso aí. Alguém quer comentar mais uma coisa, falar alguma observação? Eu queria aqui, gente, dizer que é que eu tinha lido aqui as vantagens de poder usar o cluster. O OpenMosix, ele é indicado para você usar principalmente quando você tem grandes compilações, quando você vai usar um banco de dados que não tem memória compartilhada e que os processos que vão ser usados podem ser migrados manualmente. Mas, assim, as principais desvantagens de você usar ele é porque em processos com baixa computação, em processos com baixa computação e também quando as aplicações têm a memória compartilhada. E daí fica difícil de você fazer o balanceamento, né? Que precisa ser usado. E também quando você vai rodar um único processo, porque aí você não vai ganhar com o desempenho, né? Porque quando você faz um cluster e você usa várias máquinas, você quer uma melhora de desempenho enquanto você vai, como se fosse distribuindo parte do processo que você precisa usar em uma só. Então, não é só você buscar uma melhoria, você tem que saber quando você precisa usar essa melhoria. E foi bem interessante, né? Como todos nós estamos fazendo uma pós de redes em computação distribuída, ela pega ali no cerne de tudo, né? Dessa distribuição da computação. O nosso trabalho, ele objetivou mostrar como que é o funcionamento de um cluster usando máquinas virtuais após uma discussão com todo o grupo. Esse foi o resultado apresentado. Nós esperamos que todos vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com alguns de nós. E muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Ok, também agradeço, né? Compartilhar aí a experiência de cada um aí, né? Tudo um aprendizado, né? Mais pra gente aí, conhecimento não tem demais, né? Eu mesmo não... Eu sabia, eu tinha uma ideia do que era o cluster, né? Mas não na prática, assim, né? Pra mim foi bem interessante essa matéria, né? É isso, eu também aprendi bastante nessa disciplina, aprendi bastante com os colegas nessa videoconferência. E sempre bom você aprender essas coisas, principalmente numa videoconferência dessa com colegas tão assim dedicados, gostei, parabéns a todos aí e espero que a gente tenha uma boa nota nesse trabalho.